Deus abençoe a sua vida, Deus ilumine os seus caminhos. Começando mais um programa A Última Porta, e esta semana nós estamos falando sobre a oração e o jejum. A oração leva e o jejum traz. Você que está nos acompanhando esta semana, você já está vendo os resultados. Nós mostramos resultados de pessoas que antes só oravam, mas hoje, através da oração e do jejum, as portas se abriram. Nós vamos falar daqui a pouco. Tem essa imagem aqui atrás de mim e daqui a pouco eu vou explicar para você o que significa essas duas setas. Uma sobe, outra desce. Já já nós vamos explicar para você. Antes eu quero apresentar para você a história do Enilson. Ele que sofreu muito tempo com uma vida destruída, uma vida de dor e sofrimento, uma vida de ilusão. Tudo porque era vítima da fake news. Ouviu pessoas que não queriam o bem dele. Pelo contrário, levaram ele ainda mais para o fundo do poço. Isso só mudou quando ele bateu na última porta. Quando, depois de ter tentado de várias formas, várias maneiras, ele não aguentava mais. Foi quando ele chegou aqui na Universal e essa porta se abriu. E aí tudo mudou. Começamos o programa com essa história fortíssima. Eu já volto. Meu nome é Enilson Pereira Melo Betel. Sou empresário, tenho 50 anos. Antes de conhecer a Universal, eu era um crítico férreo, né? Por quê? Eu era de outra denominação. E lá era normal falarmos mal do bispo, né? Então, nós falávamos, olha, tá vendendo lote no céu. Uma vez eu encontrei um jornal numa panificadora, e esse jornal estava a foto do bispo, era de uma igreja, inclusive, da minha denominação, de um pastor de uma denominação. Ele fez esse jornal já de outra igreja, né? E lá estava escrito assim, a foto do bispo bem grande na capa do jornal, escrito assim, o charlatão do século, né? Vende-se lotes no céu. Aqui ele aparece pregando para uma multidão. Porque eu fiquei 27 anos numa igreja evangélica e não aprendia nada, e via a minha igreja lá com uns 30, 40, 50 membros, uma igreja lá de 20 anos com 30, 40, 50 membros, as mesmas pessoas, aquela mesma coisa lá. Aí o que acontece? Eu via, vi uma reportagem lá, o Maracanã cheio lá, com não sei quantas mil pessoas, né? Aí eu acho que eu tinha inveja, por isso que eu falava mal, eu era invejoso, eu era um religioso e a minha vida era uma desgraça. Eu tinha uma vida totalmente perturbada, devendo mais de 1 milhão, casamento destruído, tudo que de ruim tinha na minha vida. Só que eu vi a mudança nela. Aí um dia eu fui, aí eu conheci a Universal. Participei de todas as campanhas, fiz todas as campanhas, a minha vida mudou. Para quem devia 1.100.000 e tinha agiota, a empresa falida, hoje eu tenho uma vida regalada, abençoada, porque eu sou fiel, e o bom é que eu aprendi a usar a fé verdadeira. Eu larguei de ser um religioso para viver o altar. Meu casamento é um céu aqui na terra, né? E meu casamento é maravilhoso, a minha esposa é maravilhosa, é uma mulher de Deus. Sou muito feliz, para quem ela chorava debaixo da cama, hoje chora mais nos meus braços, de amor, de alegria. A minha vida, quando eu estava daí, desse lado, ela era ruim, não era nada, eu não era nada. A minha vida, agora eu estou de cá. Então olha para a minha vida, vem para cá, conhece e depois você tira a sua própria conclusão. Mesmo sendo religioso, lendo a Bíblia, orando, jejuando, mas eu não tinha o que eu tenho hoje, que é o Espírito Santo morando dentro de mim. Venha e conheça, faz igual eu fiz. Aí depois você vai tomar a sua própria conclusão, igual eu faço hoje. Está vendo como não precisa você carregar esse peso, essa vida de dor e sofrimento? Deus quer te dar uma vida transformada. Ele pode fazer isso. Mas é necessário que você se esvazie desse ego, do o achismo, dessas coisas que impedem a ação de Deus. Há muitas pessoas que elas ficam assim, orando, elas até oram. E não pense você que Deus não está te ouvindo. A uma hora dessa, você está acompanhando o programa, até se pergunta, será que tem jeito para mim? Será que Deus está me ouvindo?
eu garanto para você que Deus tem ouvido sim a sua oração. O problema é o que acontece aqui. Vou mostrar para você nesse gráfico aqui. A oração tem levado até Deus os seus pedidos, tem levado até Deus as suas súplicas, mas não tem retorno. E por que não tem retorno? Porque a oração, ela leva até Deus todas as nossas necessidades. Mas quando nós, além da oração, fazemos o quê? O jejum, então a oração leva e o jejum traz a resposta. Há esse equilíbrio espiritual. Entre essas duas imagens você vê, oração leva, jejum traz. É o que você precisa para que a sua situação ela venha mudar. Uma vez que a oração chegue até Deus, o jejum vai trazer a resposta do que você tem pedido. E será o fim de toda humilhação, toda a guerra que você tem passado. Essa humilhação, essa vergonha, essa vida de dor e sofrimento, ela terá um fim. Você quer ter um fim? Você quer acabar de uma vez por todas com essa humilhação? Acompanhe agora o que você precisa fazer para dar um basta nisso. Diante da avalanche de problemas que tivemos neste ano com a pandemia, o desemprego e a fome, muitos têm se desesperado e sido constantemente humilhados pelas situações. Há pessoas que perderam o emprego e têm se humilhado para conseguir um novo trabalho. Outras pessoas estão vivendo a humilhação de estarem endividadas, sem dinheiro para honrar seus compromissos, recebendo cobranças constantes e perdendo totalmente a credibilidade perante a família, os amigos e filhos. Muitos vivem doentes, sem convênio ou recursos para se tratarem. Precisam ficar na fila do SUS, esperando meses para realizar um exame ou cirurgia. No casamento, há os que têm sido humilhados com a traição do cônjuge, que até saiu de casa para viver com outra pessoa. Mas o que fazer para mudar essa situação? No passado, diante de situações de grande humilhação e desespero, nações e reis se vestiam de pano de saco para jejuar e clamar a Deus. Ao invés de se humilharem para os problemas, eles se humilhavam apenas diante de Deus, que era quem poderia salvá-los. E em todas as vezes, Deus trouxe a resposta. Por isso, estaremos em uma só fé, em jejum e vestidos de pano de saco, a fim de chamar a atenção de Deus para as nossas causas. E ela dizia: isto é obra do Senhor, agora Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Prepare você também uma veste de pano de saco e venha jejuar contra aquilo que tem sido uma vergonha para a sua vida. Neste sábado, o dia do fim da humilhação. É nesse endereço, na Mauro Ramos, 1310, que nós vamos estar neste sábado realizando então o fim de toda humilhação. Chega de sofrer, dê um basta nessa vida de humilhação e vamos juntos vencer esses problemas. A oração leva até Deus a nossa necessidade. O jejum traz a resposta do que você precisa. E eu tenho a prova. A prova agora são esses testemunhos que você vai acompanhar. Pessoas que tinham problemas impossíveis de serem resolvidos. Humanamente falando, não tinha mais nada o que fazer. Mas quando chegaram aqui na última porta, essas pessoas tentaram, de outras formas, de outras maneiras, resolver os seus problemas, mas não conseguiam. Foi só batendo na última porta que a situação mudou. Vamos acompanhar. Meu nome é Eloide Chagas de Jesus. Estive aqui por um propósito, pelas dores que eu tenho no meu joelho desde os meus 29 anos. Hoje estou curada. Eu vim aqui, entrava pelo elevador. Hoje eu subo todas as escadas sem dores. Já falaram para mim fazer cirurgia, mas eu sempre trabalhando, nunca quis, falava que não tinha jeito, que às vezes voltava. Então eu sempre vim lutando com essa dor e em nome de Jesus eu estou curada. Meu nome é Eloide Chagas e eu bati na última porta.
Meu nome é Maria Ana, né? Então eu vim no jejum lutar pelo meu filho, né? E ele estava desempregado, nunca tinha trabalhado registrado, né? Aí eu vim lutar por ele, né? E Deus abriu as portas para ele. Ele fez a entrevista e o patrão dele chamou ele. E ele nunca tinha trabalhado registrado, o primeiro serviço dele. E através, né, do meu filho, eu nesse jejum, perseverando no jejum, Deus abriu as portas para minha filha também, para o meu genro. Então, todo mundo, graças a Deus, está trabalhando. Meu nome é Maria Ana e eu bati na última porta. Meu nome é Maria. Eu cheguei desempregada, cheguei com depressão aqui na Universal. Naquela semana mesmo eu estava muito ruim antes de vir. Então eu vim, e eu vim mesmo deprimida, eu vim chateada com muitas coisas, vim desempregada. As minhas vendas, eu comecei a vender umas coisas, porque eu estava desempregada, todo mundo gostava, mas ninguém comprava. E eu estava com pensamentos assim, muito, até de suicídio. E a partir do momento que eu comecei a vir à igreja, que nem faz muito tempo, as coisas se deslancharam. As minhas vendas estavam travadas, né? Porque eu estava desempregada, estava tentando vender algumas coisas, estavam travadas. Eu não saía do lugar, mas hoje, graças a Deus, isso acabou. Eu estou conseguindo deslanchar, eu estou conseguindo progredir. Meu nome é Maria e eu bati na última porta. Eu me chamo Maria das Graças. Eu cheguei aqui no jejum através de um convite e eu entendi que o jejum ele tinha que fazer parte da minha vida, né? Que era um voto com Deus, um voto sagrado. Eu cheguei aqui, eu tinha um monte de problema, né? Na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu tinha a vida destruída. Mas quando eu cheguei no jejum, embora eu estando na igreja, fazendo parte das outras reuniões, mas a minha vida não andava. Eu morava no quarto de cozinha, tinha que dividir o quarto com meus filhos. E eu comecei no jejum, as coisas começaram a acontecer, né? Foi gradativamente. Eu passei desse quarto de cozinha, fui morar numa casa maior e fiquei morando uns 2 anos. Aí veio a proposta da casa própria, né? E a gente conseguiu. Já faz 1 ano e pouco que eu já estou morando na minha casa. Minha filha não conseguia, estava fazendo a faculdade, que ela conseguiu financiar, mas ela não estava conseguindo nem estágio, né? E trabalho, ela conseguia, mas era 3 meses, mandava embora. Meu filho estava sem trabalho também. E depois do jejum, as portas foram se abrindo, né? Meu marido teve melhoras no trabalho, né, de salário. Meu filho conseguiu o trabalho dele já faz 2 anos, está trabalhando. Hoje ele tem um carro da empresa, está trabalhando. A minha filha também conseguiu concluir a faculdade, está trabalhando também na área que ela fez na área social, então está trabalhando na área dela. E o jejum faz parte da minha vida hoje. Meu nome é Maria das Graças, eu bati na última porta. Meu nome é Maria da Paz, eu comecei nesse jejum, né, porque a minha filha representou um caroço do lado da cabeça dela, né, então ela foi em vários médicos, e os médicos com medo de colocar a mão, né, para operar ela. Aí eu falei, Débora, a única solução é a gente partir para o jejum, né, e nessa época ela morava lá em Osasco. Então, como eu cuidava da filhinha dela, então a gente saía lá de Osasco no sábado cedo para vir fazer essa corrente aqui, né? Aí com 6 meses, graças a Deus, ela voltou no médico, o médico falou, olha, você não tem mais nada e está sendo uma benção. E eu falo, aqueles que estão fora do jejum que venha, porque o jejum funciona, pastor. É muito bom levantar cedo, dificuldade sim, mas é muito bom, porque a vitória é certa, pastor. Meu nome é Maria da Paz, bati na última porta. Tá vendo? Oração leva, o jejum traz. Observe que essas pessoas todas falam, eu fiz o jejum. O jejum é o nome da corrente, da reunião que acontece sábado. Elas vieram aqui no sábado e as portas se abriram. Oração leva, jejum traz. Quer a resposta? Quer que Deus
traga a saída, a solução para o seu problema, então neste sábado nós vamos estar aqui determinando. Mas temos mais resultados. Acompanhe o que tem acontecido, um caso muito forte que você vai acompanhar nesse próximo bloco, provando para todos que o jejum das causas impossíveis é a última porta. Meu nome é Maria Regina. A minha causa impossível era da minha filha. Ela teve um acidente, sofreu um acidente. Uma carreta bateu no carro, estava ela e mais 3 pessoas. E só ela foi atingida. Ela teve traumatismo craniano, lesão no cérebro de 6 centímetros. E o médico falou que ela ia ficar com sequela, ia depender de remédio. Ela ficou na UTI, perdeu a memória. E eu usando a minha fé, e Deus fez um milagre na vida dela. Há menos de 15 dias ela parou de tomar os remédios, controlado. E Deus restaurou a lesão no cérebro que ela teve de 6 centímetros. Deus fez a cirurgia. O médico, ele ficou revoltado porque ela tinha parado de tomar os remédios. Eu fazendo os propósitos, trouxe a foto dela na igreja, né, orando, pedindo oração, usando a fé. E Deus fez um milagre na vida da minha filha. O que era para ser uma maldição, Deus transformou em uma bênção. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha filha passou em 3 concursos. Ela passou em 2 cargos para juiz. Ela passou para delegada de polícia. E Deus tem abençoado muito a vida dela. Meu nome é Maria Regina e eu bati na última porta. Meu nome é Salete Torquato. Antes do jejum, eu vivia endividada, né? Já estava uns 3 anos se arrastando, né? Devendo banco, familiar, cartão, né? Eu não conseguia pagar essas contas, né? Acertava um empréstimo, já fazia outro, né? Porque assim, eu comprava e vendia fiado, né? E aí quando chegava o dia de eu assumir os compromissos, eu não tinha aquele dinheiro. Então ia se arrastando. Aí quando eu vim para o jejum, fiquei firme no propósito e fui pagando aos poucos, né? Quando menos eu esperei, eu tinha pago tudo. Meu nome é Salete e eu bati na última porta. Meu nome é Margarida de Souza, tenho 48 anos. Meu nome é Cassiano Luiz de Souza Vieira, tenho 23 anos. Quando eu cheguei na Universal, meu filho, com o tempo, ele caiu no mundo das drogas, um mundo perdido, um mundo que ninguém mais dava nada por ele. E muita gente mandava eu desistir. Aí quando eu comecei a fazer o sábado, o jejum dos impossíveis, eu coloquei toda a minha força no jejum. E eu falei para Deus, Deus, essa voz eu não vou aceitar. De dizer que o meu filho não tem jeito, pode não ter jeito para o homem, mas para Deus tem sim. Então se era a causa impossível, o Senhor é o Deus do impossível, eu quero ver mudança na vida do meu filho. Eu era viciado em maconha, cocaína, lança-perfume, balinha, todo tipo de droga. A única droga que eu não tinha chegado a experimentar foi o crack. E eu saía de casa, às vezes, numa quinta-feira e só voltava numa segunda-feira. Ficava na curtição a noite toda, tinha carro, tinha dinheiro, tinha mulheres, mas dentro de mim havia um vazio, dentro de mim faltava algo em si, faltava algo para preencher aquilo e eu não encontrava de jeito nenhum. E eu tentava por diversas vezes, até mesmo, já pensei até em me matar. Por algumas vezes eu tentei tirar minha própria vida pelo fato de não conseguir encontrar a verdadeira felicidade. Continuei lutando, fazendo o jejum da causas impossíveis. Tinha noite que eu chegava 2 horas da madrugada em casa e o meu filho não estava. Para mim era um desespero, eu não amanhecia o dia em claro. Tinha dia que eu estava saindo 7 horas da manhã para o jejum, meu filho estava chegando da zoeira. E se eu entrasse na minha casa e não sentisse o cheiro de podre, ali já me dava um desgosto porque eu sabia que o meu filho não estava ali. E muitas vezes eu fui conhecer o corpo do meu filho morto em muitos lugares. Mas, graças a Deus, quando eu chegava lá, através do jejum, eu lutando, não era o corpo do meu filho. E eu falei para Deus, como eu ouvia muitas vozes
dizer para mim desistir, que ele era um caso perdido, eu falei para Deus que não era um caso perdido. Hoje o meu filho é liberto das drogas, liberto dos vícios. Hoje ele não me traz o que ele me trazia antigamente, sofrimento, dor, tristeza. Hoje ele só me traz alegria. Hoje eu sou feliz com o meu filho. Meu nome é Cassiano Luiz. Meu nome é Margarida de Souza. E nós batemos na última porta. Meu nome é Edilson Corrêa da Silva, eu tenho 45 anos. Eu sou tenente-coronel da Aeronáutica. Eu vim de uma família muito pobre, mesmo meu pai com uma 4ª série, eu cheguei a passar num concurso em 13º lugar do Brasil. Só que eu tinha muitos vícios, eu andava em cima de trem, eu usava anabolizante. Eu cheguei a buscar no espiritismo, né? A minha prima, que era da Umbanda, minha mãe buscava por mim. Eu fui da igreja católica, fiz crisma. E nada isso dava jeito. Eu cheguei a namorar e a menina botou meu nome no congelador e a minha vida era uma total destruição. Eu chegando aqui, com mais de 200 mil de dívidas, eu acabei com as minhas dívidas. Eu hoje sou um rapaz que eu tenho família, eu amo a minha família e o mais importante de tudo, eu recebi o Espírito Santo. Depois do jejum, hoje eu tenho paz, eu sou uma pessoa mais calma. Eu amo a minha família, antes eu puxava a arma para minha família, hoje eu amo a minha família, eu faço a obra de Deus, eu levo as pessoas para Deus no trabalho, melhorei no trabalho, em todas as minhas áreas. Meu nome é Edilson Corrêa da Silva e eu bati na última porta. Você pode resolver todos os seus problemas com o uso da fé. E o último resultado de hoje é a história do seu Carlos. Ele vai contar para nós agora como que de uma vida de dor e sofrimento, ele conseguiu hoje alcançar a paz, a vitória, a alegria, a prosperidade. Conseguiu uma vida hoje abençoada. Tudo depois que ele bateu nessa última porta. Meu nome é Carlos Alberto, tenho 25 anos, sou personal chef, trabalho na área da gastronomia. Eu nasci em Fortaleza, sou da terra lá do Ceará, né? Eu tinha então meus planos de vida, né? Eu vendia coxinha, vendia salgado para poder pagar meus cursos básicos de informática, de Corel Draw, design. Então, eu tinha muitos planos na minha vida, né? Muitos mesmo. Eu pretendia ser, no futuro, um grande chefe de cozinha, renomado, conhecido. E eu tive uma infância muito frustrante, muito... que encarregou na minha vida momentos muito difíceis. Que aos 13 anos de idade eu sofri um abuso sexual por 3 homens. Eles 3 entraram no quarto, né? Eles entraram lá e abusaram de minha força, né? Usaram o meu corpo como se fosse qualquer outra coisa. Pessoas que eu esperasse que me protegesse. Pessoas que eu esperava que naquele momento fossem pessoas que eu me guardar. Não fizeram isso. Então, foi muito doloroso, muito, porque dentro de mim, poxa, são pessoas que de fato eu esperava que estariam ali para me proteger, não que usariam o meu corpo de um modo que não era para ter sido. Eu era uma criança, eu era inocente, cheio de planos. Tinha um futuro que eu sonhava, mas que a partir daquele momento tudo desmoronou na minha vida. Eu era uma pessoa, comecei a se tornar uma criança triste, abatido, não tinha mais planos nenhum, tinha vontade de morrer. Aquele buraco, aquele vazio dentro de mim, por aquele ódio, aquela raiva que eu sentia deles. O tempo foi passando e pensamentos de fato me perseguiam que eu tinha nascido para satisfazer outros homens, que o meu corpo era para satisfazer outros homens, ao ponto de ter noite de deitar na cama com 5 homens. Também saía com outras mulheres, mas o foco maior, porque na minha cabeça eu não podia ser totalmente homossexual. Na minha cabeça eu tinha que provar de tudo. Bissexual. Me tornei um bissexual. Escondido, cubado, como muitos dizem, porque eu não tinha coragem de revelar.
Mas foi assim a minha vida. Então eu comecei a ir para as festas, buscando outro, buscando mais. Nos finais de balada era certo. Eu ia para a cama com outros homens, outras mulheres, às vezes participava de orgia. E com o objetivo de preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Mas quando tudo aquilo acabava, quando chegava o amanhecer que eu saía de lá, eu saía mais vazio, eu saía frustrado, cada vez mais triste. Em uma certa balada que eu participei, um dos caras com qual eu mais saía, ele me pediu em noivado. Foi quando eu aceitei o noivado dele, fui morar no flat dele. Cheguei a ficar uns 6 meses com ele. Só que eu não sabia que ele tinha um vírus do HIV. Foi quando eu descobri, né? Quando eu era doador de sangue voluntário. Então, a cada 2 meses eu doava sangue. E em uma dessas doações de sangue que eu fiz, o centro do local onde faz lá a coleta me ligou e falou: olha, a gente fez os testes e o seu sangue está contaminado com o vírus do HIV. E pronto, ali foi meu fundo de poço. Naquele dia estava tendo um grande batismo na beira-mar, na beira da praia, quase 10 mil pessoas se batizando. E eu vi da janela aquele multidão de gente ali na beira da praia vestido com uma manta azul. Aquele bispo ali fervoroso da Igreja Universal cantando, louvando e falando que hoje ia ter salvação naquele lugar. Eu olhei pro cara que eu tava junto e falei: a partir de hoje você me esqueça. Você esqueça, porque hoje eu vou morrer. Ele: realmente, se você sair daqui você vai morrer mesmo. Eu disse: mas só espera um pouquinho, deixa eu descer, depois você me mata. Falei desse jeito pra ele. Foi quando eu desci, eu encontrei minha mãe no meio dessa multidão. Desci, vesti minha bata e me joguei naquele mar. Até brinco que quem me batizou foi o próprio Deus, porque a onda veio por cima de mim, cobriu eu e o pastor. E ali eu tive a certeza que o velho homem que havia dentro de mim tinha morrido. Foi uma decisão minha. Hoje o Carlos, depois do encontro com Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, depois de formado no Intelime, hoje eu tenho uma esposa que me faz feliz, que é obreira. A minha esposa me faz feliz, é uma mulher de Deus, vai pra guerra junto comigo, vai pra luta, vamos salvarmos junto. E o Espírito Santo para mim é a minha maior necessidade. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. E atenção aos horários, é muito importante você ficar atento aos horários. Eu vou estar às 7 horas da manhã, depois eu retorno às 10 horas da manhã. O pastor Daniel, ele vai estar ao meio-dia e também às 15 horas. E temos ainda a última reunião do dia, que acontece às 19 horas. Em todos os horários acontece essa reunião dos casos impossíveis. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Ou então, você pode procurar uma Igreja Universal mais perto de você. Procure, porque também, neste sábado, vai acontecer o jejum das causas impossíveis em todas as Universal do estado de Santa Catarina. Você pode, neste sábado, dar um basta na dor e no sofrimento. Traga um objeto que esteja ligado a essa causa impossível. Uma fotografia, uma peça de roupa, um documento, a carteira de trabalho, as chaves do imóvel que você está tentando vender, do carro que está em busca e apreensão. Você pode trazer o currículo, os orçamentos ou até mesmo o diagnóstico do médico, constando ali a enfermidade que, humanamente falando, não tem mais jeito. Nós vamos juntos lutar para que essa causa ela chegue ao fim. Você tem um dinheiro para receber, traga o nome do advogado, o número do protocolo. Vamos apresentar a Deus em jejum. A oração vai levar até Deus a sua necessidade. E o jejum vai trazer a resposta que você tanto precisa. Fico por aqui. Deus abençoe a sua vida. Deus ilumine os seus caminhos. E até amanhã em mais um programa A Última Porta.